turminha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Sejam todos bem-vindos! E para começar bem a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Tenho 5 dedos nessa mão, mais 5 nessa outra mão. Agora vamos juntar as duas para fazer a nossa oração. Meu anjinho, meu amiguinho, me leve sempre ao bom caminho. Ó Jesus, me abençoe. Amém! Agora vamos descobrir que dia é hoje com o nosso calendário. Hoje é quinta-feira, dia 12 do mês de maio e estamos no ano de 2022. Nossa data, então, ficou assim. Quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Vamos agora descobrir como está o tempo hoje. O tempo está ensolarado, com o sol brilhante no céu, nublado, com o céu cheio de nuvens, ou chuvoso, está chovendo aí. Que bom ter você aqui, amei iniciar a aula com você. Agora vamos fazer a atividade do dia. Tenham todos uma abençoada aula. Beijinho. Olá, terceiro ano. A atividade de hoje é na disciplina de Língua Portuguesa. Vamos falar sobre o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Mais uma vez, nós vamos estudar histórias em quadrinhos. E na atividade de hoje, tem uma história em quadrinhos para você fazer a leitura. Como o próprio nome diz, as histórias em quadrinhos são chamadas assim porque é uma história escrita através de quadrinhos. Essa história é sobre Horácio. Horácio é esse personagem aqui. Além desse personagem, a gente tem nessa história a Lucinda. Então, o Horácio e a Lucinda são os personagens dessa história. E vocês irão fazer a leitura, vão observar alguns detalhes. Por exemplo, aqui nos quadrinhos está claro. Você vê que nos quadrinhos está claro. Então, isso indica que a história aconteceu durante o dia. Se fosse à noite, ia estar escuro, né? Mas, como está claro, indica que a historinha aconteceu durante o dia. Além disso, tem um ambiente, ou seja, o lugar que essa história aconteceu. Como é o lugar ou o ambiente que essa história aconteceu? Esse ambiente é ao ar livre, né? Um ambiente aberto, com poucas árvores. Então, esse é o lugar da história em quadrinhos. Observe aqui, tem o título aqui. Então, essa é a ordem, pessoal. Começa nesse e vai descendo para esse, depois esse, aqui, aqui e por fim esses dois. Então, você vai seguindo os quadrinhos. Então, você vai observar as expressões faciais do Horácio, como ele está, se ele está feliz, se ele está surpreso, né? Então, aqui você vai observar que também nesse último quadrinho tem uma expressão e um balãozinho diferente de todos os que estão aí. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre alguns modelos e tipos de balões? Então, quando esse aqui aparecer, um balãozinho que é quase uma nuvem, que vai até o personagem com umas bolinhas, esse balão aqui indica um pensamento, ou seja, ele está pensando algo. Ele não está falando diretamente para ela, está apenas pensando, certo? Então, você tem que observar aqui todas as expressões do rosto de Horácio.
Observe aqui a expressão de surpresa. Olha aqui. Nesse quadrinho, ele está feliz. Por quê? Porque aconteceu o que ele desejava. A água que estava na forma sólida, como aparece aqui no primeiro quadrinho, em forma de gelo, né? Devido às condições climáticas, com o calor, derreteu e ficou líquida, matando a sua sede, não é mesmo? Observe aí a expressão de satisfação, né? Ele fica feliz. Já aqui não. Aqui a expressão já muda. Por quê? Porque assim como a água, Lucinda muda conforme o lugar e as condições. E sem ela, ele não consegue viver. Assim como sem a água ele não consegue viver, sem a Lucinda também. Então aqui a expressão dele já mudou, né? Aqui ele estava satisfeito, aqui ele já mudou a expressão. Então vocês irão fazer a leitura, observando tudo isso. E depois irão responder as questões de 1 a 7. Depois que vocês leram a história em quadrinhos, vocês irão para as questões. Questão de número 1. O objetivo do texto é: letra A, informar. B, divertir. C, instruir. Ou D, ensinar. Segunda questão. Em que lugar a história ocorre? Justifique. Nós já falamos sobre isso, né? É só observar aqui os quadrinhos, observar que tipo de ambiente é esse. Que lugar é esse? Se tem muitas árvores, se é ao ar livre. Então, vocês irão observar os quadrinhos. Terceira questão. Em que momento do dia a história acontece? Justifique. Quarta questão. Escreva o nome dos 2 personagens da história. Quinta questão. Segundo o texto, a palavra tépida tem sentido de... Então, pessoal, aqui no texto, quando ele diz que ela pode ser suave, tépida e gostosa. Então, significa que a água está morninha, ótima para banhar. Não está fria e nem quente. Sexta questão. De acordo com o texto, no último quadrinho, Horácio está? Então, vocês irão observar aqui a expressão de Horácio e vai dizer se ele está. Letra A, feliz. Letra B, triste. Letra C, reflexivo. Ou letra D, chateado. Então, vocês irão observar aqui a expressão de Horácio. Depois de fazer toda a leitura da história em quadrinho. E vai responder. Sétima questão. No último quadrinho, Horácio diz: a velha Lucinda. Assim como no primeiro quadrinho falou, a velha água. Que comparação é possível entender que ele faz? Então, já até falou, né? Que assim como a água, a Lucinda muda, de acordo com o lugar e as condições. E sem ela, ele não consegue viver. Então, apesar de ela ser um pouco difícil de conviver, mas ele gosta dela. Então, assim como a água, ela muda de acordo com o lugar e as condições. Oitava questão. Observe os tipos de balões e enumere de acordo com o significado deles. Qual desses balões é o balão de pensamento, diálogo, dormindo, música e grito? Então, vocês irão enumerar de acordo com os tipos de balões, certo? Qual desses é o de pensamento? Lembra que a gente até falou sobre ele? Que ele é como se fosse uma nuvem e vai descendo umas bolinhas, né? Então, o número 2 é o balão de pensamento. Qual desses é o balão de diálogo? Então, a gente pode observar aqui, né, na historinha,
como é o tipo de balão de diálogo. Desce sempre uma pontinha para demonstrar a fala do personagem, né? Então, esse aqui, número 1, é o balão de diálogo. E o balão dormindo? O balão dormindo é quando tem esse Z, vários Zs. Significa que é o balão dormindo, então, número 4. O balão de música. Está fácil, né, pessoal? Quando tem aqui os símbolos das notas musicais. Então, é o 5. E o balão de grito é esse aqui com várias pontinhas, né? Significa que o personagem está gritando. Ou seja, é o número 3. Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham entendido e gostado da atividade. Beijos e até a próxima aula.